A palavra de Deus, de forma recorrente, nos orienta a não nos entregarmos a um instinto animal. Entendemos que a compreensão e a prática desse princípio ela é essencial a uma vida cristã sadia e frutífera. E é importante que entendamos exatamente o que é e como possamos evitá-lo. Esse é o assunto da nossa conversa hoje, que começou nos 2 últimos vídeos e encerramos agora com uma aplicação prática. Fique comigo e tenho certeza que essa compreensão será útil para a sua vida. Estou hoje em São José, Santa Catarina, na beira-mar, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Tiago, capítulo 3, nos diz, a partir do verso 13 ao 18, quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie disso e nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. O que temos construído ao longo desses 3 vídeos é que quando Tiago nos adverte a não nos entregarmos à sabedoria terrena, que está no nível humano, ele também a classifica como animal. A palavra traduzida animal, em outras traduções traduzida como sensual, natural, não espiritual, carnal, material, é a palavra grega psíquicos e fala do homem que segue o seu próprio instinto. Ou seja, não podemos nos entregar a essa natureza caída, mas precisamos nos render à sabedoria, à influência, à natureza do alto, que é aquela que vem de Deus. Apresentamos a ideia de que Tiago relaciona sabedoria com comportamento. Quem é sábio e inteligente mostra suas obras em mansidão de sabedoria mediante a boa conduta. E a aplicação que fizemos de sabedoria, ela está relacionada com o entendimento e não meramente conhecimento, mas aquela compreensão que se traduz em algo prático. Também apresentamos que dependendo do tipo de sabedoria, seja do alto ou a terrena, isso afetará o comportamento, porque o nosso comportamento sempre refletirá aquilo que é a nossa forma de pensar. Então Paulo fala de pessoas espirituais que têm a mente de Cristo e o seu comportamento refletirá isso. Mas escrevendo aos Coríntios, ele também fala dos que são carnais e cujo entendimento deturpado e a incompreensão das coisas espirituais afetará também o seu comportamento. É por isso que Romanos capítulo 12 nos diz no verso 2, para que nos transformemos pela renovação da nossa mente, porque senão há mudança de mente, não há mudança de comportamento. Mas depois de ter apresentado essas 2 verdades, o entendimento e o comportamento, ambos relacionados ao instinto animal e como precisamos superá-los para entrar no divino, nesse último e 3º vídeo da série, eu quero enfatizar as nossas ações práticas. Eu quero responder a pergunta e ao questionamento que pode estar no coração daqueles que estão acompanhando a série. O que fazer? Então vamos lá. Em primeiro lugar, nós precisamos entender a questão das inclinações. Romanos capítulo 8 nos diz dos versos 5 até 8, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós precisamos entender o que significa essa inclinação. Algumas traduções optaram por pendor. Para que lado vamos pender ou inclinar? Inclinar-se para a carne, conduz à morte. Inclinar-se para o Espírito conduz à vida. Mas quem escolhe para que lado se inclina? É cada um de nós. A compreensão de que o ser humano é tanto carne quanto espírito é essencial. Em João 3,6, Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ele não está dizendo que nós somos um ou outro, ele está dizendo que nós somos tanto um quanto outro. Por isso Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Entramos nesse mundo num corpo de carne, que a Bíblia chama de pecaminosa, que carrega o que nós chamamos na teologia de natureza adâmica. No entanto, a experiência da conversão, o novo nascimento, a regeneração,
né, nos leva a experimentar algo. Essa regeneração acontece no nível do nosso espírito. Então você se tornou participante da natureza divina, como diz 2 de Pedro 1,4. Você recebeu a semente, o DNA, o código genético de Deus, como diz 1 de João 3,9, no seu espírito. Mas seu espírito ainda está dentro de um corpo de carne e o conflito está estabelecido. Por isso Paulo diz em Gálatas 5,16 que a carne milita contra o espírito contra a carne, e há uma verdadeira batalha acontecendo. Agora, aquele lado ao qual nós mais nos inclinamos ou fortalecemos, prevalecerá. Então, a primeira ação prática é entender a questão das inclinações. Algumas pessoas acreditam que, porque tiveram uma experiência de novo nascimento, estão buscando a Deus, não serão tentadas. Isso não é verdade. A Bíblia nos ensina a orar para não ceder às tentações, mas não há nenhuma garantia de que você não será tentado. A segunda orientação prática, conscientizar-se do engodo, do engano, a armadilha dos desejos carnais. 2 de Pedro 2,18 diz, porque falando com arrogância palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam se afastando dos que vivem no erro. Muita gente está se afastando do erro, acaba caindo por quê? Foi enganado. De que forma? Enganado com desejos libertinos de natureza carnal. Existem muitas falsas doutrinas desde o início da igreja dizendo não, está tudo bem você se entregar ao instinto animal. Não há essa necessidade de vencer. Isso tudo é legalismo, é preocupação demasiada, e as pessoas distorcem inclusive a aplicação da graça de Deus para enganar as pessoas, alimentando o anseio pela satisfação desses desejos carnais. Nós não podemos viver entregues ao instinto e correr apenas atrás daquilo que essa carne anseia e valoriza. Ela deve ser massacrada e nós devemos prevenir a possibilidade de engano e estarmos atentos. Em terceiro lugar, fugir de tudo que fragiliza o autocontrole. Quando falamos a respeito de entendimento, no primeiro vídeo da série, falamos da importância de sobriedade, de clareza mental. E nós precisamos entender que tudo aquilo que fragiliza essa clareza de mente compromete também o autocontrole. Olha o que Efésios 5,18 diz, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas encham-se do Espírito. Então a Bíblia está dizendo que uma pessoa que perde a sobriedade, se torna ébria ao embriagar-se com o vinho, ela perde o autocontrole. Isso leva à devassidão. Eu tenho assistido em mais de 30 anos de ministério pastoral muitas pessoas que trouxeram grande prejuízo para si, porque primeiro perderam o autocontrole, para depois, inevitavelmente, entregarem-se a essas paixões e ao instinto animal. Nós devemos ser prudentes. Muitas vezes eu digo às pessoas, é melhor exagerar na prevenção do que ficar discutindo até onde podemos ir e arriscar alguns limites que não são sábios ultrapassar. Em quarto lugar, praticar a mortificação da carne. Em Romanos 12, no capítulo 1, nós lemos que devemos oferecer o corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A palavra sacrifício vivo é um paradoxo, porque sacrificar significa matar. Como é que o sacrifício pode ser vivo? E alguém poderia dizer, mas peraí, Paulo, eu ofereço o corpo como um sacrifício, mas ele é vivo, mata ou não mata? Paulo está dizendo, mata, mas não seu corpo de forma literal. Então o que é que a gente mata, Paulo? Colossenses 3,5 diz, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é a idolatria. Aliás, interessante que Paulo faz essa afirmação em Colossenses 3,5. Logo depois de, no verso 2, ele ter dito, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Então, como falamos antes, se o pensamento, o entendimento muda, o comportamento é mais fácil de ser afetado ou até mesmo controlado. Então, não haverá mortificação dessa natureza terrena animal, a menos que a nossa mente se encha das coisas celestiais. Quinto lugar, precisamos compreender a necessidade de abstinência no comportamento cristão. 1 de Pedro 2,11 diz, amado, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Nós precisamos entender o que é abster-se. É simplesmente ter esse posicionamento de guardar-se, de refrear-se. Estamos falando de autocontrole, estamos falando de domínio próprio, uma das características do fruto do Espírito. Ou seja, não podemos dar à nossa carne tudo que ela quer, tudo que ela almeja. O Senhor adverte Caim, Gênesis 4,7, o seu desejo será contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. E o autocontrole, a capacidade de abstinência, de dizer, não ofertarei a minha natureza carnal, tudo o que ela anseia é essencial. E em sexto e último lugar, desenvolver
a sensibilidade espiritual. Se estamos falando de não nos mover no nível daquilo que é da carne, e sim nos inclinar para aquilo que é do espírito, a pergunta é como podemos não só nos inclinar para esse lado, mas desenvolver uma sensibilidade no nível do nosso espírito, onde a gente tem a influência do alto, dos céus, do próprio Deus. Então vamos lá. Acredito que as disciplinas espirituais, uma prática fundamental na vida de crentes frutíferos ao longo de toda a história do cristianismo, que tem sido tão negligenciada hoje em dia, ela tem que ser restaurada. E nós precisamos entender que uma vida de oração, de adoração, de leitura bíblica, de jejum, todas essas nossas práticas devocionais, elas não têm nada a ver com mérito. Não é fazer por obrigação, mas para gerar consciência. E Paulo diz em 1 Coríntios 6,17, quem se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Quando nos separamos para o lugar secreto da oração, como Cristo falou, e nos unimos com o Senhor nesse tempo, há uma conexão espiritual. Então não só há uma consciência, como o nosso espírito é fortalecido. E na adoração não é diferente. Jesus disse em João 4,24 que Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito. Por mais que você possa envolver o corpo, levantar as mãos, a mente, quem será tocado e estimulado pelos céus é o seu espírito. Com a palavra de Deus não é diferente. Jesus diz em João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Jesus diz, não nos alimentamos só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em último lugar, o jejum, que é uma ferramenta intencional de mortificação da carne e que, associada a essas outras disciplinas, se torna uma química poderosa que vai gerar uma grande combustão no plano espiritual. Se entendermos e implementarmos essas ações práticas, venceremos o instinto animal para a glória de Deus e também para o nosso benefício, que poderemos usufruir muito mais da sua presença, da comunhão com Ele e do bom testemunho que Ele espera de todos nós.